Fala pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo totalmente diferente e quero mostrar como que as entrevistas de emprego estão mudando na Europa, como mudar no Brasil. E assim, muitas pessoas eles focam em ser uma pessoa técnica, né? E, por exemplo, na Europa, é, essa entrevista que eu fiz mudou muito, porque era o que eu meio que pensava que ia acontecer no futuro. Que eu sempre falo pra minha esposa, né? E até para meus amigos aqui que trabalham com tecnologia. Por exemplo, eu participei de uma vaga de AI Engineer aqui, e assim, o mainframe ali da entrevista seria para você desenvolver um agente que ele pegaria um tema e faria um HTML específico da empresa e estudaria o HTML específico da empresa, padronizaria e, bom, criaria um layout. Hoje é possível fazer isso só com um tema específico, por exemplo, enfim, banana. Aí vai ter o padrão da empresa que você pega lá tal, ele entende e faz. E assim, eu sempre fiz entrevista de falar primeiro quem você é, que é essa etapa. É a primeira etapa ali que todo mundo fala, quem é você, o que você já fez de coisas aqui que pode ajudar a gente, conte mais um pouco mais sobre você. E aí, a segunda entrevista foi totalmente diferente, que aí muita gente, quando eu faço é Elite Code ou Pair Programming, que aí você vai lá, por exemplo, resolve esse problema aqui. Esse aqui tá faltando o quê? Por exemplo, o que que tá fazendo essa linha de código? O que que tá fazendo tal coisa? E hoje mudou muito, mudou muito. É, que hoje, muitas eu vejo o Mano Devin, o Lucas Montano e até o Akita, e assim, é uma coisa que está acontecendo mesmo, as pessoas não precisam mais saber programar linha a linha, precisam entender como significa, como você faz para você fazer um regex, você saber como fazer um modelo de machine learning, escrever alguma coisinha ali e tal, você tem que entender um pouquinho mais, né? Porque se o código te devolve uma coisa totalmente muito louca, você tem que estar vendo, tá bom, batendo o olho aqui, isso aqui não faz sentido. Mas, hoje em dia, eu vejo que as pessoas eles têm que dar uma visão zoom out para ver como que é a arquitetura inteira que você vai fazer tal sistema, né? Porque com um promptzinho você consegue fazer um sistema muito legal. Falando nisso, siga nesse canal. Eu já fiz um site, chama Descomplica, e eu quero mostrar para vocês que ficou muito legal, que é um chatzinho para vocês conversarem mais ali. E, bom, se inscreve, curte, compartilha, que assim faz muita diferença aqui pra mim, tá? Eu odeio ficar falando isso, mas preciso. Bom, e aí o que aconteceu? Ele me mostrou o case, falou, ó, eu quero isso e tal. Aí o que aconteceu? Ele foi lá, compartilhou um Google Words em branco pra mim. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que desenhar a solução, tipo um zoom out, direto nessa página, sabe? E aí ele entendeu, eu coloquei o input, coloquei que sistema, que framework a gente vai usar, se é um LangChain, se é LangGraph, se a gente vai usar, por exemplo, BigQuery, qual que é a base de dados, se é vetorial ou não. E aí, que mais? Eu coloquei também como que, se for um reg, a gente vai saber como que a gente vai fazer o regas, né? Para você entender, para você pegar e fazer a verificação se esse modelo tá bom ou não, que é uma metodologia de você verificar se a performance do modelo tá bom ou não. E aí tem o re-ranking também, que para mim ajuda bastante. E eu coloquei tudo que eu tinha na cabeça assim, para dar um zoom out, para voar, entra por aqui, faz esse processo, esse aqui, e fui escrevendo tudo no Word, sabe? E é muito louco, porque hoje em dia você não precisa mais, poxa, o que, que é uma função que para inverter a árvore binária, por exemplo, tal, que é uma coisa que para mim tanto faz, tanto fez. Hoje em dia você tem que dar um zoom out e entender a arquitetura. Um exemplo que o pessoal fala que é quem era os conceitos de sênior agora são cobrados em pleno. O, o sênior, teoricamente, é o conceito de especialista. E o júnior, que é o que tá mais ferrado nessa história. Porque, coitado do júnior, ele não sabe nada, ele vai ter que dar um zoom out ali para saber, pô, esse vai ser o framework que eu vou usar, essas são as limitações, esse pode ser o futuro custo. Por exemplo, por que eu usaria um modelo 70B ao invés do modelo 8B, por exemplo? E aí, assim, você tem que saber isso na ponta da língua hoje em dia, sabe? É muito louco que a gente está vivendo uma fase que tudo está mudando.
E assim, essa entrevista me moldou e viu que, assim, eu não foco mais, é uma dica até, eu não foco mais em saber, por exemplo, escrever código, a coisa de regex, sei lá. Ah, essa linha, interação, tal, enche o saco fazer isso, sabe? Você tem que focar a sua carreira, a primeira ter criatividade e dar esse zoom out pra você saber, beleza. Se eu for fazer um produto tal, eu vou precisar de se for, por exemplo, no Google, eu vou precisar disso, desse modelo aqui tal, e aí ele vai ser chamado aí quanto tempo, como que eu vou fazer a validação se o modelo tá bom, como que você vai entregar isso para o usuário final e qual que seria, por exemplo, a máquina dele, que aí é uma coisa a mais, mas assim, é uma coisa também que ajuda. E assim, pessoal, foi uma entrevista muito diferente pra mim. E aí eu escrevi tudo tal, no papelzinho lá tal. E aí por último, pra mim foi. Aí ele perguntou alguns conceitos. Passou essa primeira fase pra mim conhecer quem é o Homero. A segunda fase, escrever no papel, né? O que eu faria tal do case. E a terceira, por exemplo, qual que é a diferença de um reg para um modelo de agente? Aí sim, ele vai perguntar mais conceitos e tal. E aí seria uma múltipla escolha, sei lá, como vocês queiram nomear. Mas está mudando muito o processo seletivo. Estou fazendo alguns processos seletivos para entender melhor como que eu acho legal essa mudança que está tendo. E assim, foque na criatividade e foque em entender o processo como um todo. Não foque mais a ser uma pessoa técnica. Porque ser pessoa técnica hoje em dia vai morrer, vai morrer. Porque, eu quero ser especialista em tal coisa. Não, tem que saber ser generalista. Saiba um pouco de tudo e saiba como uma ponta fecha com a outra. Que é a coisa mais importante. Todas as entrevistas que eu estou fazendo é assim. E saber API. API, poxa, eu não sabia fazer, hoje em dia eu sei fazer muito. Até no meu site que eu fiz com o Fast API, que é uma das melhores. Algumas vezes eu trabalho com Flask, é muito bom também. E assim, bom, as coisas estão mudando. E esse é um vídeo até para o Homero do Futuro, que será que daqui a 5 anos a gente vai estar escrevendo código? Eu tenho certeza que não, né? Mas é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eu estou fazendo aqui no meu quarto. E bom, espero que vocês gostem. Curte, compartilha. Quero saber da opinião de vocês também, para quem trabalha na área, porque é uma coisa que no Brasil deve estar mudando também. E bom, é isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado e bom sábado para todos. Valeu!